Fala galera, eu espero que todos estejam bem, mesmo nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo hoje. Eu entendo que não está nada fácil, mas eu tenho certeza absoluta que tudo vai melhorar. Não desistam, continuem lutando que a gente já está vendo uma forte luz no final desse túnel. E aí, pareceu piegas, otimista demais? Então eu peço desculpas, mas o que eu pretendia era simplesmente gerar empatia com vocês, antes da gente começar a falar dessa competência que é fundamental para as pessoas e para as empresas. É sério, a definição de empatia é a capacidade de uma pessoa se colocar no lugar do outro, de olhar a situação com os olhos do outro, de sentir até mesmo as dores e as alegrias do outro. Ser empático é ser solidário, galera. E no momento que a gente está vivendo, nada pode ter mais valor do que a solidariedade. Como disse o grande educador Carl Rogers, que eu gosto muito, ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Isso é demonstrar respeito pelas pessoas, independente de você concordar ou não com um ponto de vista que é diferente do seu. Como a gente já falou em vídeos anteriores, o mundo corporativo vem mudando de forma muito rápida essa questão de valorizar a empatia. A causa disso, todos nós sabemos, está relacionada a esse tal novo normal, que foi gerado por esse vírus totalmente desnecessário que surgiu aí nas nossas vidas. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto, ouvido ou lido por aí que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Olha que loucura, que a depressão vem aumentando rapidamente no ambiente de trabalho. E que o engajamento das pessoas e o resultado das pessoas vem caindo devido a questões emocionais e pessoais. Isso tudo é muito doido, mas infelizmente não parece que isso vai diminuir tão cedo. E o que está causando tudo isso? Eu nem preciso dizer, né? Todos fomos atingidos na cara por essa pandemia, rapaziada. O que já era difícil ficou muito mais ainda. Manter o equilíbrio emocional já era complicado. Agora então nem se fala. A indústria farmacêutica nunca vendeu tanto anti-ansiolítico, antidepressivo, etc e tal. Eu conheço bem isso. Meditar nunca teve tão na moda. Tem um amigo meu que fala assim, recomendo com força, né? Se nos prédios ou casas em que vocês moram tem lixo reciclável, e deveria ter, olhem na parte de vidros e contem as garrafas vazias de bebida alcoólica. Certamente é a maioria. O relacionamento entre as pessoas nunca teve tão à flor da pele. Doideira total, galera. E além de tudo isso, a grana está cada vez mais curta e as coisas estão cada vez mais caras. Como diriam alguns especialistas em análise de mercado, é a tempestade perfeita para pirar o cabeção. E como que a gente pode sair desse furacão? Existe alguma fórmula mágica para isso? Será que a gente vai acordar amanhã e ver que tudo não passou de um terrível pesadelo? Infelizmente não, infelizmente a parada é real, real até demais. Então bora ver o que a gente pode fazer, o que está nas nossas mãos, né? Então para começar, vamos voltar lá nos remedinhos. Eu recomendo consultar seus médicos no caso, e quem sabe tomar um desses aí para acalmar, vale a pena. Meditação é bom demais. E acreditem, funciona até para um maluco como eu, estou praticando. Sendo talvez politicamente incorreto, uma cervejinha ou uma dosezinha de destilado também relaxa, mas sem exagero. Mas além de tudo isso, podemos e devemos ser mais compreensivos e pacientes com as pessoas. Podemos e devemos desenvolver mais empatia. Pensando no âmbito profissional, eu quero deixar claro para vocês que quando a gente fala de empatia, eu não estou querendo dizer que a gente deve ser mais tolerante com os erros dos outros, ou que os chefes não podem cobrar seus times,
ou que não vai mais existir pressão no ambiente de trabalho. Não é isso, não vão cair nessa não, por favor. Tudo isso vai continuar acontecendo, porque a gente precisa continuar entregando e superando nossos objetivos, isso é normal. Ter a capacidade de demonstrar empatia diz muito mais a respeito ao como vamos conduzir tudo isso, com mais respeito e consideração, mesmo cobrando, mesmo colocando pressão e até criticando pessoas profissionalmente. Competências ou soft skills, lembra que a gente já falou em outro vídeo, que antes eram tidas como secundárias, passaram a ser essenciais. E a capacidade de ser empático de forma assertiva, hoje em dia é essencial. Eu gosto muito da abordagem do mestre Daniel Goleman, que é o criador do conceito de inteligência emocional, que divide empatia em 3 tipos. Primeiro ele fala da empatia cognitiva, que se refere ao quê? A capacidade que temos de entender o ponto de vista de outra pessoa. Nesse caso, é muito importante conhecermos bem, ter uma autoconsciência desenvolvida para que o nosso cérebro reflita sobre os nossos pensamentos, quais os sentimentos que esses pensamentos geram. Aí precisamos aplicar o mesmo raciocínio em relação ao outro. Em outras palavras, a gente está analisando o sentimento dos outros de uma maneira mais racional mesmo. O segundo ponto, o Goleman chama de empatia emocional, que se refere à capacidade que a gente tem de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Aqui a gente tem que sentir mais do que pensar. A gente olha mais nos olhos da outra pessoa com mais atenção e identificamos suas reações, os sinais de seu rosto, por exemplo, e deixamos isso se refletir em nós. Sentimos a dor, a alegria dessa outra pessoa como se essa alegria fosse nossa. E o terceiro ponto é o interesse empático, que se refere à capacidade que a gente tem de perceber o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa espera da gente. Nesse tipo de empatia, temos que antecipar as coisas, né? A gente tem que antever as expectativas da pessoa em relação a gente. Parece complicado, mas é muito simples. É respeitar o outro e, com isso, obter mais resultados positivos para ambas as partes. Apesar de estarmos mais focados nas outras pessoas, os benefícios serão para todos, incluindo vocês. Em outro vídeo, mais para frente, eu pretendo associar essa competência de soft skill, ou soft skill chamada empatia, com a função de liderar pessoas. Mas agora o que a gente vai falar independe de você ser chefe ou não, tá? Na sua empresa, na sua casa, não interessa. Então bora lá, vamos falar um pouquinho disso. Por que é tão importante a gente desenvolver essa competência e rápido? Porque as empresas, por exemplo, já perceberam que essa competência, empatia, melhora sensivelmente as relações internas nos ambientes corporativos. E além disso, melhora também o entendimento das necessidades dos clientes, dos consumidores de seus produtos e serviços. Então isso torna as relações internas e externas mais saudáveis, mais produtivas. A empatia faz isso. A confiança entre as partes também cresce. E, consequentemente, os resultados quantitativos e qualitativos evoluem. A princípio, pode até parecer paradoxal o que eu vou dizer, mas em um mundo cada vez mais digital e tecnológico, galera, o grande diferencial das empresas vai estar nas relações humanas entre os colaboradores e entre os clientes. É isso mesmo. Atrás de tanta tecnologia, ainda tem um monte de coração, de cabeça, de pessoas que riem, que choram, que são cobradas cada dia mais. É louco, mas por isso, ser capaz de entender as emoções e situações por trás de milhares de telas, né, que a gente vive hoje, vai ser o ponto da virada para muitas empresas. A empatia pode ser algo natural para algumas pessoas, alguns têm mais facilidade, ao passo que vai se exigir mais esforço para outras. Isso é natural.
E ninguém deve se preocupar se tiver mais dificuldade. Basta ter consciência da importância dessa competência e buscar o aprimoramento. Não tem mistério. Demonstre real interesse pelas pessoas no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Conversem com atenção, fazendo perguntas simples, galera, do tipo: como é que você está se sentindo hoje? Tem alguma coisa te incomodando? Existe alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? E depois de perguntar, escutem as respostas. Mas escutem de verdade, não daquele jeito que está claro que você está com a cabeça em outro lugar. Demonstre seu real interesse pelas respostas, através de gestos, de novas perguntas. E se vocês não quiserem conversar com alguém para praticar empatia, vocês podem simplesmente parar e observar as pessoas à sua volta. Mas olhem de verdade e procurem entender o que elas estão vendo. Tentem identificar as emoções daquele momento sem nenhum tipo de julgamento. Vamos respeitar as diferenças. A gente tem que tentar. Eu tenho certeza absoluta que vai fazer muito bem para você e vai fazer muito bem para as outras pessoas que estão próximas de você. Aposto que você vai ser mais respeitado, demonstrando mais respeito e atenção pelos outros. É a chamada lei da reciprocidade. É a reciprocidade sendo aplicada na prática. Então, como disse, eu já falei lá em cima e repito, o grande educador Carl Rogers, lembrem, ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Pensem nisso, pratiquem isso, rapaziada. Tamo junto. Fui!